será iniciada. Em breve, a transmissão será iniciada. Do Senhor esteja em nossos corações sempre. Agradeço primeiramente à União Espírita Cristã e seus fundadores e trabalhadores por ter me acolhido quando eu cheguei aqui em Patos há 2 anos atrás, me dado essa oportunidade, tanto de estudo quanto de trabalho na seara do Senhor. E agradeço também ao Luiz e ao Ariosto por ter me convidado também para essa tarefa. Essa tarefa sempre, para mim, é a mais difícil, porque é a responsabilidade de fazer o estudo antes e a responsabilidade do que a gente vai falar aqui. Que a gente possa falar só coisas positivas de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Hoje, a gente vai conversar sobre o Cristo Consolador, que para mim é a parte mais importante, mais bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, que por si só é um livro lindo e muito importante para a nossa evolução. Quando a gente está aflito, já para começar, quando a gente lê essa frase de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, quando a gente lê essa frase e a gente está aflito, a gente com certeza consegue já, só por ler essa frase, consegue um consolo. Então, para a gente começar sobre esse capítulo, eu vou usar como ilustração um livro de Dona Ivone Pereira, um livro lindo, como toda a obra da Dona Ivone Pereira, é Ressurreição e Vida, o nome do livro, e eu vou trazer o capítulo O Paralítico de Kiev, que é uma história linda também, trazida por Leon Tolstói, ditada por Leon Tolstói e psicografada por Dona Ivone Pereira. Leon Tolstói é aquele mesmo, grande escritor, filósofo russo, que escreveu belas obras, só que ele, no mundo espiritual, como ele tinha escrito obras em que os heróis se suicidavam, alguns deles se suicidaram, ele sentiu esse arrependimento porque algumas pessoas, ou muitas, copiaram o ato de suicídio desses heróis. E ele acabou absorvendo essa responsabilidade. Então ele, por meio da Dona Ivone Pereira, ele vem trazer lindos livros, como Amor e Ódio, Ressurreição e Vida e outros, com histórias lindas também. E Dona Ivone Pereira, eu me emociono até. Desculpa, porque eu acho a Dona Ivone Pereira uma das principais espíritas do Brasil e do mundo. Eu participei durante muito tempo do estudo da Dona Ivone Pereira lá no GF, que é minha casa de origem, em Niterói, e grandes aprendizados eu obtive na obra dela toda. E ela é uma grande espírita que foi dada como morta com menos de 1 ano de idade por catalepsia, e aí já estava no velório já, e a mãe dela promete a ela Maria, nossa mãe. E aí ela vai e chora e recorda. Se ela voltar, se ela estava prometida para Maria, ela volta. E ela teve catalepsia há muito tempo, e a catalepsia envolvia na mediunidade dela, porque grande parte dos romances ela recebeu cataléptica, porque ela era retirada do corpo pelos amigos espirituais e levada nos lugares onde se passavam os romances. E a Dona Ivone Pereira tem livros lindos e extremamente doutrinários. Isso que é importante falar. Começando pelo Memórias de um Suicida, que é um clássico, segundo Chico Xavier,
era o mais importante livro da doutrina espírita, e ela falando que o mais importante livro era Paulo Estevão, de Chico Xavier. Os dois são muito importantes. Camilo Castelo Branco, que editou o Memória de um Suicida, ela recebeu o Memória de um Suicida e ficou parada. Ela não teve coragem de chegar, de falar com o presidente da Federação Espírita para receber o livro. Depois de 20 anos, ele foi publicado. Por quê? Quem editou o livro foi ninguém mais, ninguém menos do que Leon Denis, em espírito. Pegou o livro todo e deu uma grande conteúdo doutrinário a esse livro. Os livros dela são excelentes, são muito doutrinários, e ela foi uma trabalhadora muito grande na doutrina espírita e na difusão do Esperanto também, que é a língua da fraternidade. Infelizmente, a dona Ivone Pereira não é tão lida pelo movimento espírita quanto deveria. Então, vamos começar na história para a gente ilustrar o Cristo Consolador. O ator principal dessa história, o personagem, é o do Gorovitch, que é um capitão, um conde muito rico, e o apelido dele é Mitya. Ele era herói da Guerra da Crimeia e muito rico. Ele adquiriu depois da guerra uma paralisia total nas pernas. E como ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, muito rude, ele se achava o mais feliz de todo mundo, o mais desgraçado. Quando ele tinha várias pessoas que serviam ele era muito rico, e tanto é que ele era tão orgulhoso que ele pensava: eu sou um homem de condição superior, a quem a providência deverá acato. Então ele se pensava acima de todo mundo. E quando a mãe dele desencarnou, ele ficou desesperado, e aí ele se mudou para uma residência de campo para ele ficar isolado. Só que ele era tão rude, que um intendente, um funcionário dele, foi dar uma notícia ruim para ele de um negócio que ele tinha feito errado, que ele não sabia fazer negócio, e ele deu uma bronca tão grande no intendente, e o filhinho do intendente tinha ido vê-lo, só que estava escondido. E ele, vendo a rudeza, ele fala assim: pelo fato de ser doente, o Barini, que é como chamam ele, né? Como se chama isso? Seria tipo um título. O Barini não precisava ser assim tão rude com o coitado do meu pai. O meu irmão também é paralítico e em muito piores condições. No entanto, jamais alguém ouviu queixar-se ou pronunciar uma palavra impaciente contra quem quer que fosse, garoto de 10 anos. E todo mundo esperava que o Barini, o Rude, né, o Mitya, fosse encarar, mas não, ele assimilou o golpe e refletiu. E aí pergunta para o garoto: quem é teu irmão? E aí, no dia seguinte, ele foi visitar, nunca tinha ido visitar nenhum funcionário, ele se achava o superior de todo mundo. Foi visitar o funcionário. Ele era o Ivan Fedorovitch, filho do intendente dele. Um garoto de 20 anos, era pobre, era filho do funcionário dele, tinha paralisia total. Movia apenas os olhos e a boca. Só que era um garoto pacífico e profundamente grato à família dele. A família dele cuidava dele para tudo. Tanto é que ele fala: que me falta? Falta-me só a saúde para caminhar e trabalhar. Mas poderia ser pior. E este mundo é mesmo local de dores e aflições. O Barini considera-me infeliz, mas é porque não conhece o Tito de Jacob. Aquele sim é sofredor. Ou seja, o Barini achava: esse cara é um miserável, coitado, né? E ele deu como ele estava consolado. E ele estava olhando já para o outro, que sofria mais do que ele. E aí o Barini vai, o Mitya vai e visita o outro. O outro era Tito Jacob, que tinha 52 anos, também era veterano de guerra, e esse estava em pobreza absoluta, extrema pobreza. E ele era totalmente cego e paralítico há quase 20 anos. Todos eles já foram sãos e ficaram doentes, como o Mitya, tá?
que era uma coisa que ele ficava, mas você deve ter nascido doente, então por isso que você é resignado. Não, eles todos tiveram sãos. O consolo dele era a caridade dos vizinhos e uma fé inabalável. Então ele não tinha nem família para cuidar dele, quem cuidava dele eram os vizinhos. E olha o pensamento dele: Deus, nosso Senhor é bom e não vivo assim tão mal. Não faltam bons corações para me ajudarem. Nada me falta. Tenho tudo. Mas existem doentes piores do que eu. Estou satisfeito e bem resignado com a minha sorte. Deus, nosso Senhor, é justo e bom. E aí ele falou do Elias Peterhoff, que aí no dia seguinte o Mitya foi visitar o Elias Peterhoff. O Elias Peterhoff tinha 42 anos, pobreza extrema, era totalmente paralisado, cego, surdo e mudo. Ou seja, ele não conseguia ter contato direito com o exterior e do exterior. Foi vítima de uma explosão. Era um trabalhador vítima de explosão. E ele, nem a família cuidava dele tão bem, porque a mãe dele era revoltada de ter que cuidar com o filho. Ela queria trabalhar numa casa de alguém rico para pagar salário para ela. Ela era revoltada, tá? Então a gente vê o contraste. E aí, por final, eu pulei um de propósito. Por final, ele vai encontrar o Kozlovsky. O Kozlovsky tinha 42 anos, tinha sido rico por motivos políticos. Ele tinha sido preso na Sibéria e aí pegou doença, inclusive a lepra. Então ele era paralítico, leproso em estado avançado. Ele nem quis deixar o Mitya entrar na casa dele, porque e ele estava muito numa condição muito degradante, porque a lepra não tinha cura, não tinha tratamento naquela época. Isso daí, desculpa, eu esqueci de falar, essa história se passa na Rússia antiga, em Kiev, essa primeira parte em Kiev, tem uma parte em São Petersburgo também. Kiev hoje é capital da Ucrânia, mas na época era Império Russo, né? Então, ele era paralítico, leproso, em estado avançado, cego por causa da lepra. A lepra ensegueceu ele e a esposa dele se suicidou porque não aguentava cuidar dele. Ela preferiu o suicídio. E aí é inconcebível para o Nietzsche o que ele vai falar. Não obstante, tal como me vem aqui, repito, sinto-me feliz. A doutrina da imortalidade arrebata o crente para ideais elevados. Ele diz que quando ele ainda via, ele leu muito o Evangelho, leu, meditou, e ele diz: o Evangelho ha sido grande esteio, onde me paro para enfrentar as desventuras, o consolo supremo. E aí é um choque, né? Ele vê um homem com lepra, cego, paralítico, consolado, está feliz, né? Feliz o que pode ser feliz, ao invés de estar revoltado como ele estava. E aí vem mais coisa. Ele fala para o Mitya: Excelência, já ouviu falar da reencarnação? Pois é a sublime lei da criação que opera a reeducação das almas culpadas. Ou seja, a gente está aqui reencarnando por quê? Para se educar, se reeducar, melhorar. E aí qual foi no estudo, qual foi o entendimento dele? Ele disse: fui Ivan o Terrível, aquele imperador sem entranhas da nossa pobre e heróica pátria, que semeou desgraças e sangue. Ivan tinha sido um imperador que matava muito, fazia acontecer, era terrível. Ele, tanto é que era chamado Ivan o Terrível. Então ele, pelos estudos, pela mediunidade também, ele soube que ele era Ivan Terrível. Então ele soube que nessa encarnação ele estava resgatando o que ele fez de errado, ou seja, estava reeducando. Possuo o tesouro de uma certeza inabalável na misericórdia do Altíssimo, certeza que me consola e revigora para levar até o final a humilhação da minha vergonha. Nessa daí foi o acto final do Mitya, e ele viu o que estava dando consolo para o Kozlovsky. O Kozlovsky era o único que era espírita, tá? E aí o Mitya vai à busca, né? Porque o Kozlovsky
ele conversava com Aksakov, que era um russo, eminente russo, que traduziu, inclusive, as obras de Allan Kardec para o russo. Ele fazia estudos mediúnicos. Então, ele pegou o contato e foi conhecer. E foi daí até São Petersburgo para conhecer o Aksakov. Nisso daí ele começou a estudar muito as obras de Allan Kardec, o espiritismo também. E aí o Aksakov fala para ele: o espiritismo surge não apenas como fenômeno, mas como uma doutrina moral assentada no cristianismo primitivo, respondendo aos dilemas: quem somos, por que sofremos. Tanto é que o espiritismo ele vem trazer o cristianismo primitivo, o que Jesus ensinou na fonte, no começo, a casa do caminho, a caridade, o fazer o bem ao outro, o, o que Jesus trouxe, o Espiritismo traz de volta. E também explica para a gente muito mais, porque o Senhor não pôde explicar tudo há 2000 anos atrás. Então o Espiritismo explica muito mais. E aí, participando e estudando, o Aksakov convida ele para uma sessão mediúnica, sessão de materialização. E aí, quem aparece na sessão de materialização? A mãe dele. A mãe dele. Na época, os fenômenos mediúnicos, né? Esses experimentos mediúnicos com cientistas, né? O Aksakov era um cientista, tem o William Crookes, tem vários que fizeram experimentos mediúnicos. O médium, ele era preso numa jaula, era acorrentado, a luz ficava baixa, para quê? Para não poder ter fraude. Então o médium estava numa jaula, preso, acorrentado, luz baixa, só entrava pouca gente. E aí, para você ter a garantia de que aquele fenômeno mediúnico era real. E aí aparece a mãe do Mitya, totalmente como ela era mesmo. E aí ela vai explicar para ele o que estava acontecendo. Ela fala: por que choras, querido Mitya, meu filho? Será preferível que te habitues a ver na enfermidade que execras a amiga protetora que te permite ocasião para reeducar a alma ainda inferior. Ela fala com ele: se você não tivesse doença, se você não tivesse ficado doente, você rico na alta sociedade ia para abismos muito piores, ia fazer muito mais coisa, muito mais besteira. Então, a doença reeduca, a doença ajuda a gente a melhorar. E aí ela fala: fica certo, meu filho, de que me servir, olha a influência dos espíritos, que eles, de ordinário, eles conduzem nossa vida. Me servir do pequeno Peters para lançar no teu coração a primeira advertência. Vinheste eu mesma na peregrinação pela casa dos demais enfermos, porque ele foi indo de enfermo a enfermo, e a Melânia, que vocês vão ver no final, que era quem cuidava dele, foi vendo a diferença. Ele, de um cara rude, começou a tratar ela com respeito, começou a perceber nela, e também de doente ele ajudava. Ele dava dinheiro, e aí, antes dele viajar, inclusive, ele chamou um intendente e mandou um intendente ajudar todo mundo. Ó, reforma a casa de fulano, reforma a casa de ciclano, arranja uma pessoa para cuidar do Elis Peterhoff, que a mãe quer, bebe muito, quer arranjar, quer trabalhar em outro lugar para ela ir trabalhar. Então ele arranjou tudo. Então um cara que era voltado para si começou a se voltar para o outro e depois começou a estudar a doutrina. E aí ela fala, a mãe dele fala para ele: saneia a mente, impondo-te disciplinas educativas e ressuscita o coração nas claridades do Evangelho, que te encerrará novos horizontes a conquistar. Então, estude o Evangelho, melhore. Em vez de pensares na tua enfermidade, pensa na possibilidade de curar a enfermidade do teu próximo. Em vez de você ficar voltado para a gente, volte para o outro, para ajudar o próximo.
E verás, meu filho, que enquanto desse modo tua alma se fortifica, a paralisia que te aprisiona os passos já não parecerá a desgraça que te espera. Ele já não vai, já estava melhor já de focar para o outro, de ajudar o outro, ele já estava se sentindo melhor. Então ele foi nesse modo aí melhorando. E o despertar, ele com a mãe dele falando para ele cai a ficha e ele pensa quanto tempo perdido na indiferença do egoísmo, meu Deus. Quanta felicidade eu poderia ter fruído em 40 anos de existência se outra houvera sido a minha compreensão sobre a vida e as leis do destino. A vida não é só o que acontece, é como a gente enxerga a vida. Ele enxergava como se ele fosse um desgraçado, um infeliz, o pior de todos. E agora começou a ver de outra forma. E aí ele começa a ler o Evangelho também, e aí ele pega justamente essa passagem. Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos, sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. E ele toma uma decisão. A partir de hoje, todos os esforços eu empregarei para seguir convosco, Senhor. Então ele tomou a decisão de mudar a vida, de seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí o que acontece? Ele já é um homem renovado, ele se casa com a Melânia que cuidava dele há muito tempo, como a mãe dele fazia, que não tinha se casado, que já amava ele há muito tempo. Ela fez voto de castidade, aí ficou cuidando. Depois ele começou a perceber, eles se namoraram e casaram. Melhorou, teve melhora física e motora, porque ele começou a se locomover amparado por bengala. Então ele, que era paralítico da perna, começou a se mover. Por quê? Porque o problema estava no espírito, espírito perispírito. Começou a sanear o problema, começou a melhorar o físico. E celebrou o aniversário do primeiro filho. Teve filho. E aí ele também fez muitas benemerências, né? Que ele tomou essa decisão. E aí uma das coisas que ele fez foi um hospital chamado Hospital Kozlovsky, o nome daquele amigo que abriu os olhos dele, né? Que estava com lepra, que ele desencarnou pouco tempo antes dele chegar na Rússia de novo, em Kiev, ele tinha desencarnado, tá? Então ele fez um hospital ali, deu o nome de Kozlovsky, o anãozinho que ajudava Kozlovsky. Ele virou o diretor do hospital, e a riqueza que antes era ociosa, antes ele só gastava nele, ele começou a fazer atividades benemerentes para ajudar os outros. Já vinha fazendo, né? Quando ele começou a fazer as visitas, ele começou a ajudar as pessoas também, né? Então a dor converte-se em cura, tá? Então a conclusão dele mesmo foi essa no final do filme, ele teve do livro, ele teve do capítulo, ele teve essa conclusão. A tríplice natureza do homem, espírito, perispírito e matéria. A lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei de causa e efeito, a realidade substancial da vida de além-túmulo. São tesouros esses da verdade eterna, os quais, bem examinados e raciocinados, resolverão todos os problemas humanos. Como bem falou Ariosto, bem falou Mona Alisson na prece. Se a gente compreende bem essa natureza, não vai ter corrupção, não vai ter assassinato, não vai ter preconceito, não vai ter guerra, não vai ter morte ao inimigo, apoio à morte ao inimigo, apoio à pena de morte, não vai ter. Porque você vai roubar para quê? Você vai levar o que disso? O que vale? A vida continua. O que vai adiantar? Matar o inimigo só vai ser mais débito para você. Então, a gente estudando o Espiritismo, quando for bem estudado e compreendido pela humanidade, com certeza a humanidade vai melhorar, porque vai ficar muito melhor o mundo. Então, vamos entrar agora, provavelmente, essa parte foi para introduzir, para ilustrar
esse conhecimento. Agora vamos entrar no capítulo. Eu já trouxe, né? Essa frase inicial. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Então a gente viu com Mídia, quando ele começou a aprender com Jesus, pegar o jugo de Jesus, aprender com ele, começou a agir de acordo com o que Jesus ensinou, ele deixou de ser paralítico? Não. Como o Kozlovski também deixou de ser leproso, paralítico, cego? Não. Só que ele já não estava aflito, ele estava consolado, a dor estava aliviada. Jesus não prometeu nunca para ninguém moleza, não falou, acredite em mim que você vai ficar rico, que as coisas vão ficar fáceis, que você... Ele falou, eu sou médico de almas, não é médico de corpo, é médico de alma, porque uma alma sã, no final, no futuro, vai trazer um corpo são também. E o que é mais importante é a alma. O corpo apodrece, a gente muda, né? Na próxima encarnação vai ser outro corpo. E aí ele trouxe ainda um mais, que todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem não leu, ele não leu ainda, né? Espero que leia. Ele começa sempre com passagens de Jesus. Aí depois vem a explicação de Kardec e depois disso as instruções dos espíritos. Essas duas são passagens de Jesus. A explicação de Kardec eu não trouxe porque a gente já vai falando. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o mundo não podia receber ainda há 2000 anos todas as verdades que Jesus tinha que contar para a gente. Por isso que ele falou em parábolas, ele usou alegorias, tá? Por isso que ele falou assim, ele falou para pessoas humildes. 2000 anos atrás, o nível de conhecimento era muito menor, o nível de evolução dos espíritos era muito menor. E ele diz mais, ele diz que o Consolador, o Espírito de verdade, vai ensinar todas as coisas, ou seja, o que ele não conseguiu ensinar lá, o Espírito de verdade ia ensinar aqui, vai ensinar. E fará recordar tudo o que ele disse, porque muito do que ele disse foi perdido e não foi seguido pela religião, a religião, né? Pelo cristianismo, dito cristianismo. E aí agora vamos entrar na instrução dos espíritos. E aí o Espírito de verdade é ele que fala toda a fala agora é toda do Espírito de verdade. O Espírito de verdade fala, como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade para as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Ele que trouxe Deus Pai. Antigamente, no Velho Testamento, era o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus vingador. Jesus trouxe o Deus Pai e falou para a gente qual é o pai de vocês que o filho pede pão e dá pedra, ou que o filho pede peixe e dá uma serpente. Se vocês que são maus não fazem isso, quanto mais um Deus, o Deus que é nosso Pai. Então, ele que trouxe. Então, o Espiritismo vem trazer de novo esse Deus Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza,
para deixar de estender a minha mão, segura os infelizes extraviados que vendo o céu caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com bom grão, as utopias, as verdades. Então, a gente não deve também, no Espiritismo, misturar o joio com o trigo. Então, o Espiritismo vem ensinar ainda, claro, o que Jesus ensinou por parábolas. Então, a gente deve estudar, meditar e aplicar. E aí ele vem trazer dois mandamentos para os espíritas. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Eis o primeiro mandamento. Como o lema do espiritismo. Qual é o lema do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Então, ele vem lembrar. E instruí-vos, eis o segundo, porque o espiritismo vem trazer a fé raciocinada, não aquela fé cega de que eu tenho que acreditar porque é. Porque que é? É. Não, é assim, você tem que acreditar, não. Vamos estudar. Vamos estudar para ter a fé raciocinada, para saber, ó, é igual o Kozlovski, que estava com lepra, sabia por que estava com lepra, era conformado, fazia o bem, estudava. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Aí eu lembro do Gandhi, que falou que as bem-aventuranças, se perdesse tudo na terra e só mantivesse as bem-aventuranças, não teria se perdido nada. Mas ele fala que eu amo o cristianismo, só que eu não gosto dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos botaram um monte de coisa no cristianismo que não foi Jesus que disse, não foi Jesus que ensinou. E aí fizeram as cruzadas, católico matou protestante matou o católico, né, na Inglaterra, em todos os países, e em nome de quem? Em nome do Cristo. Então, tudo que entrou, todos os erros, são de origem humana. E eis que do outro lado do mundo, onde acreditava que nada existia, vozes vos gritam, irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então vamos seguir o Mestre. Vamos seguir o Mestre. E ele continua. Nada se perde no reino de nosso Pai. E vossos esforços, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós, talvez, seja o mais resplandecente. Então ele vem dizendo que a nossa luta, ao nosso trabalho em nos melhorar, é por isso que ele falou, como o Anderson falou, né? Bem-aventurados os aflitos. A bem-aventurança é o quê? Né? O avante os aflitos, avante os injustiçados. Por quê? Porque eles passando por aquela dificuldade toda, com resignação, fazendo melhor, eles iam chegar ao reino dos céus, ou iam herdar a terra, uma terra já pacificada. Então, essa é a ideia. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. O objetivo sublime da prova humana: aprender, melhorar. Deus é nosso Pai, um Pai que é o quê? Ensinar. Ou seja, o filho geralmente não quer tomar vacina. A vacina dói. Ou quando ele está doente, que tem que ir ao médico, tem que fazer uma cirurgia, ou o que quer, seja, para o filho ele vai achar, poxa, pai, você está me maltratando, eu não quero, não estou gostando, vai ficar revoltado com o pai. Mas qual pai que vai deixar de dar vacina no filho? Qual pai que o filho com a perna doente ou que tem que fazer uma cirurgia vai deixar de ir, o filho não sofrer?
Se a gente faz isso, como é que Deus não vai fazer? Deus quer que a gente melhore. É como os espíritos falam, a vida é como se fosse um segundo. Agora, quando a gente está encarnado, não parece um segundo, né? Parece uma eternidade. Mas é um segundo na esteira da evolução imortal, que são espíritos imortais que somos, né? Eu estou convosco, e o meu apóstolo, que é Allan Kardec, que estava ali, vos ensina: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos na vida, para um dia vos lançar livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de seres os artesãos da vossa imortalidade. Deus, é aquela outra ensinamento da doutrina, Deus nos criou simples e ignorantes. Ele não criou anjos, não criou demônios, criou todos simples e ignorantes. E nós vamos evoluindo pelo estudo, pelo trabalho, vamos evoluindo, como diz Emmanuel, com as duas asas do espírito, o amor e a sabedoria, né? Isso que vai levando a gente a evoluir. Então a gente deve nos entregar aos ensinamentos e trabalhar sempre. E aí, já chegando ao final, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, qual o remédio para a gente que Jesus veio trazer? O ensinamento dele. Porque o ensinamento dele, a Boa Nova, é o livro que vai trazer a gente a ser feliz. Porque uma vez que a gente faça tudo que Jesus ensinou para a gente vai ser feliz. Ele é um livro para a felicidade. E o Espiritismo também em trazer responsabilidade para a gente. A gente sabe o que a gente faz, a gente é responsável pelo que faz, tanto bom quanto ruim. E as aflições que a gente tem hoje, ou foram responsabilidade nossa agora, nessa vida, com vidas passadas. Então a gente não pode se revoltar contra alguém, botar a culpa em ninguém, a responsabilidade é nossa, somente nossa. Então a gente deve escutar e ler, estudar o Espiritismo, que vai trazer essa melhora para a gente. Que é impiedade. Então é isso que é a doença, que as aflições da vida vão tentar tirar da gente muitas vezes, porque a gente não quer por bem, então a gente vai por mal. Ele fala que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Eram as chagas do Kozlovsky, como Ivan terrível. Ele não plantou várias iniquidades, e aí foi maculando, foi gravado no perispírito dele, no corpo espiritual, que Paulo diz na carta dele. Ele diz que sobre o corpo espiritual, então vai ficando gravado, e o corpo espiritual é um molde do corpo material. Então ele traz as chagas, trouxe as chagas para o corpo material. Então a gente tem que extirpar para a gente ficar cada vez mais feliz, mais saudável. Retorno. Jesus nunca prometeu para a gente que se seguisse ele ia ficar livre da doença, tá? Nem ia ficar rico, nem nada disso. Prometeu que ia consolar e ia diminuir as aflições. E no futuro pratiqueis a lei divina.
humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, amai e orai. Todos nós temos o anjo guardião nosso, o espírito protetor, e os espíritos, não sei se foi no livro dos Espíritos ou no Evangelho, falam que a gente pede pouco ajuda para ele, conversa pouco com ele. Então a gente deve conversar com ele, deve pedir ajuda para ele em todos os momentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. Então, nós devemos sempre praticar o devotamento e a abnegação. Devotamento aos outros, ajudar os outros, fazer caridade, e a abnegação também de esquecer um pouco da gente para olhar em volta, né? Então, eu espero que tenha sido proveitoso, que os ensinamentos aqui tenham sido acolhidos no coração de vocês e que Jesus nos abençoe sempre. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Meu amigo Rafael, quando você trouxe, né, esses exemplos, né, eu fiquei ali pensando justamente, quando a gente às vezes está aflito, né, coração ali meio pesado, e a gente pensa que a nossa é o maior que existe, o nosso sofrimento é o maior que existe. E a gente, quando a gente olha para um lado, tem pessoas, né, que a gente fica assim, Deus, eu tô aqui, né, reclamando. E esse Cristo, ele consola a gente, ele traz isso que você falou, né? Não é que ele vai lhe dar um entendimento, né? Vai lhe dar bálsamo para você entender muitas vezes o que você está passando ali, para lhe fortalecer. O Espiritismo, ele é essa mensagem, né? Através dos Espíritos, ele faz isso com a gente, ele nos dá essa fortaleza. Mas que muitas vezes nessa longa caminhada a gente pode não estar tão forte, vamos dizer assim. Mas a gente vai buscar na oração, como você falou, né? E os amigos também, porque Deus está em cada amigo da gente. Os familiares, na casa espírita, os amigos da casa espírita. Então, ele também mostra aquelas pessoas que são amigos que podem trazer esse conforto também nas nossas dificuldades. Eu digo isso, que a gente muitas vezes, nessas nossas questões, a gente, o orgulho da gente toma um pouco de conta e a gente se perde em não pedir ajuda, não pedir ajuda aos nossos familiares e não pedir ajuda a aqueles de casa espírita, tá bom? Então, muito obrigado, Rafael, né, por você ter vindo aqui e não se preocupe não que Luiz vai ficar apanhando, tá certo? Não, Luiz? Olha, sim, com certeza, tá certo? Agora já era, viu, meu amigo? Assumiu o compromisso, não tem pra onde correr mais, não. Olha só, vamos, vamos fazer o mercado novo. Algumas pessoas não estavam logo no início que eu vi, tá certo? Então vamos trazer de novo. Nós temos duas bandas hoje, R$ 30 cada um, tá?
todas de Divaldo Franco, só que um é pelo espírito de Viana de Carvalho e o outro é Joana de Ângeles. Quem quiser, busca ali nosso amigo Luiz. Quem não conhece ainda, Luiz, dá uma assina aí, Luiz. Pronto. E aí, lá pode se ficar com os dois, a gente tem aquela conversinha, né, Luiz? Aquela conversinha, quem sabe não baixa ainda mais o preço, o valor, tá certo? São obras muito bem interessantes para a gente, para auxiliar nessa proteção das aflições, tá bem? Nós estamos agora, vamos passar a segunda etapa, tá? Joselma vai fazer a nossa prece final. Logo depois, nós vamos aqui fazer a nossa fila. Nesse momento, pessoal, é bem importante, na hora do passe, que a gente já vá, né, entrando no estado de introspecção, de prece, para a gente poder aproveitar esse momento em que a espiritualidade ela prepara aquele ambiente, que os passistas se preparam para essa atividade. Então, o nosso amigo que veio hoje, não sei se já entrou numa sala de passe, né? Pode ficar tranquilo, a sala de passe é um local que você vai sentar, se quiser ficar com os olhos fechados ou abertos, ficar só tranquilo, fazer uma precezinha silenciosa ali e deixar que as energias do bem possam trazer força e coragem para seguir adiante, tá certo? Então, Josimar, sim, próximo sábado. E aí,